Vamos abrir as nossas Bíblias novamente no livro de Marcos. Marcos capítulo 10. Livro de Marcos capítulo 10. Capítulo 10, verso 17 em diante. Diz assim: ao retornar ao seu caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante dele, perguntando: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Tu conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele replicou: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde minha juventude. Fitando, Jesus o amou e disse: uma só coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Ele, porém, contristado com essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Então Jesus, olhando em torno, disse aos seus discípulos: como é difícil a quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Jesus, porém, continuou a dizer: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados e diziam uns aos outros: então quem pode ser salvo? Jesus, fitando-os, disse: aos homens é impossível, mas não a Deus, pois para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus declarou: em verdade vos digo que não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba 100 vezes mais desde agora, neste tempo, casas, irmãos e irmãs, mães e filhos e terras, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Evangelho do Senhor. Louvado seja Jesus Cristo. Vamos orar? Pai bendito, Tu que conheces todas as coisas, Senhor, Tu que conheces principalmente o coração daqueles a quem Tu criastes, Pai. Tu nos conheces por completo. Tu conheces, Senhor, a inclinação que nós temos todos os dias, os desafios que nós projetamos para dentro de nós, os pecados, os questionamentos e tudo aquilo que permeia a nossa vida, Senhor. Tu conheces também, Pai, aquilo que para nós é motivo de nós ficarmos contristados. Tu conheces, Pai, aquilo que para nós também é motivo de ficarmos alegres. Mas Tu também sabes muito bem a hora que nós devemos ficar contristados pela Tua palavra e a hora que devemos ficar alegres com Tua presença, com o poder da exposição da Tua palavra. Por isso, Senhor, fala ao nosso coração, não aquilo que o nosso coração tanto deseja ouvir, porque a maioria das coisas que nós queremos ouvir só favorece a nós mesmos. Mas fala, Senhor, aquilo que Tu queres, aquilo que Te agrada, aquilo que Te glorifica, e faz com que nós, Seus servos, Seus escolhidos, ouçamos e Te obedeçamos todos os dias das nossas vidas. Amém. Amém. Vamos sentar? Hoje eu tive uma experiência interessante. Eu escutei algumas pessoas discutindo sobre as impossibilidades de nós cumprirmos os desejos de Deus. E foi tão interessante, parece que essa pessoa tinha tanta certeza que é difícil
quase que impossível, e por que não dizer impossível fazermos a vontade de Deus, que ela disse o seguinte: eu tenho certeza que nem pastores e nem padres conseguem cumprir tudo que Deus deseja para que nós venhamos a cumprir. Eu tenho certeza absoluta que nenhum padre da minha igreja consegue cumprir aquilo que nós temos que cumprir, viver do jeito que Deus quer que nós vivamos. Eu tenho certeza que não tem nenhum pastor que consiga viver dessa forma. É muito difícil. E realmente é muito difícil. Como é difícil nós vivermos e obedecermos e nos inclinarmos à vontade de Deus, que está expressada nas Escrituras Sagradas. Porque é muito mais fácil nós nos inclinarmos, primeiro, à vontade do nosso coração. Segundo, as vozes do mundo. Porque as vozes do mundo são interessantes. E as vontades do nosso coração estão totalmente atreladas com as vozes do mundo, que direcionam e apontam o caminho que nós devemos seguir. Por isso que a maioria das vezes nós tendenciamos a cumprir os desejos do nosso coração. E todos os dias nós percebemos como é difícil vivermos, obedecermos e nos prostrarmos à vontade do Senhor. Parece simples. No Antigo Testamento, o povo de Israel tinha que obedecer os 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, existem umas centenas de doutrinas que se prostram aos 10 mandamentos e que são secundárias aos 10 mandamentos. Se nós olharmos só para os 10 mandamentos, como é difícil nós obedecermos a Deus. Quem de nós nunca desejou aquilo que não é nosso? Quem de nós nunca mentiu? Quem de nós nunca matou alguém, nem que seja no coração? O apóstolo João fala que aquele que odeia o seu irmão, odeia o seu próximo, odeia alguém, mata ele. Quem de nós nunca matou ninguém? Quem de nós nunca adulterou? Quem de nós nunca levantou ou tem até outros deuses até os dias de hoje? E o engraçado é que esse texto, onde nós paramos na quarta-feira passada, mostra o diálogo direto de Jesus e aquele jovem importante, rico, reverente, um jovem que se mostrava religioso, terminando com a frase de Jesus que dizia: vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E a Bíblia diz que o jovem, ouvindo essa frase, ouvindo essa palavra, ficou tão triste, tão contristado, que simplesmente ele não conseguiu fazer mais nada, a não ser abaixar a cabeça, virar as costas para Jesus e ir embora. Acaba esse diálogo de Jesus com esse jovem, só que Jesus ainda tem uma multidão de pessoas que estavam próximas dele, e Jesus ainda tem os seus discípulos que estão próximos dele. E uma coisa que é maravilhosa em Jesus é que Jesus é a pessoa mais pedagógica e didática que já houve na história da humanidade. Tudo para Jesus se transforma em ensinamento. Ou tudo para Jesus não se transforma, tudo para Jesus é ensinamento. E o ensinamento que não destrói e não leva ninguém para a ruína, mas o ensinamento que faz com que aqueles que estão com ele sejam edificados. É por isso que vem minha revolta, da qual eu falei domingo passado, e repito para vocês de novo: como nós estamos seguindo a Jesus, que é um pedagogo em tudo que fala, em tudo que faz, em tudo que vive, e nós, sendo seus discípulos, não conseguimos ensinar nem sequer aos nossos próprios filhos como andar no caminho da verdade. Como que nós, sendo discípulos de Jesus, não conseguimos fazer com que as pessoas que estão do nosso lado pelo menos olhem para nós e projetem em nós e possam conjecturar nas nossas vidas uma vida que é semelhante à de Jesus, que é semelhante à vida daquelas pessoas que são corretas, que andam na Bíblia, que são citadas pela Bíblia, a ponto que as pessoas do mundo, elas vão olhar para você e falar assim: poxa, fulano de tal, você é um quadrado. Mas quadrado por quê? Porque sua vida é toda certinha, parece aquelas coisas da Bíblia. Mas quantos de nós não escutamos isso há décadas? Será por quê?
Será porque que as pessoas não conhecem a Bíblia ou porque as pessoas olham para nós e descobrem que nós estamos semelhantes a eles? Com certeza é a segunda opção. As pessoas não conhecem a Bíblia, mas elas sabem que a Bíblia diz e revela a vida correta que nós devemos andar. E quando elas projetam algo de verdade, algo que é verdadeiro, algo que é reto, algo que é bom, algo que teme, algo que rejeita o pecado, a primeira semelhança que ela faz são com as coisas da Bíblia. Ela vai dizer para você: você é muito quadrado, você é muito Bíblia, você parece um cristão, você parece um evangélico, você parece um crente, você parece um protestante. Mas quantos de nós não escutamos isso mais? Esse é um desafio da vida. Jesus conseguia beber com seus discípulos, comer com seus discípulos, brincar com seus discípulos, viver com seus discípulos, fazer todas as coisas que eram concernentes a que fazia um judeu, e nunca deixou de ser taxado como alguém que vivia de forma totalmente correta diante da lei e diante de Deus. E nós que nos dizemos discípulos de Jesus, mesmo nós tentando nos projetar e nos transvertir totalmente como cristãos, nós não conseguimos ser encontrados como alguém que vive de forma correta. Que cristianismo é esse, irmãos? Que semelhança é essa que existe entre nós e Jesus? Isso é porque nós estamos analisando simplesmente o que Jesus fez ao terminar o seu diálogo com aquele jovem e reparar que a multidão ele estava perto dele e ele tinha que continuar o seu discurso. E no seu discurso ele não titubeou, ele não mudou de assunto, ele simplesmente continuou dizendo que é impossível ser salvo pelas suas próprias forças. Ele afirmou que era impossível ser salvo, principalmente o rico, principalmente aquelas pessoas que se apegam àquilo que é material. E o interessante é que o texto que eu quero analisar com vocês começa no verso 23, que diz assim: olhando em torno, disse a seus discípulos: como é difícil quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Jesus, porém, continuou a dizer: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. E abaixo ele vai explicar por quê. E no contexto ele mostra por quê. Porque quando você se apega àquilo que é material e coloca seu coração naquilo que você acha que é riqueza, você deixa como secundário tudo que é relacionado ao reino de Deus. O exemplo disso é aquele chefe de cobradores de impostos que até determinado momento que ele encontra Jesus, tudo que é relacionado ao reino de Deus, se ele vivia de forma secundária, era de forma secundária. Mas até o momento que ele encontra Jesus, ele vivia assim. Mas o interessante é que, por uma graça tão soberana de Deus, o Espírito Santo coloca no coração daquele homem que o Senhor estava passando por aquele local, e ele vai apressadamente, sobe numa árvore para ver o Senhor. E o Senhor tem um encontro com ele. E a partir daquele momento, a partir do momento que nós encontramos o Senhor nas nossas vidas, verdadeiramente, tudo o que é primazia, que não está relacionado ao reino de Deus, se torna secundário. Tudo. Foi o que aconteceu ao contrário com esse jovem. O que era primazia para esse jovem? Seus bens. O que era primazia para esse jovem? Sua riqueza. O que era primazia para esse jovem? Tudo que sua riqueza proporcionava, mas ele encontrou o Mestre. Ele teve um encontro com o Mestre. E como aconteceu com a vida daquele cobrador de impostos, tinha que ter acontecido com a vida desse jovem. Mas o que nós percebemos é que não foi assim. O que aconteceu com esse jovem? Esse jovem simplesmente virou as costas para o Mestre e foi-se embora contristado. Por quê? Porque ele tinha que abrir mão das suas riquezas. O que aconteceu com aquele cobrador de impostos? Senhor, se alguém eu defraudei, se alguém eu roubei, eu vou restituir
e vou pagar 4 vezes mais. Eu abro mão de tudo, eu dou tudo que eu fiz, dou tudo que eu tenho para pagar o que eu fiz de errado por tua causa. Por causa do Mestre, nós largamos e abrimos mão de tudo aquilo que é primazia da nossa vida. Porque quando nós encontramos o Mestre, a única primazia é o reino de Deus, é a palavra do Senhor. E sinceramente, será que eu e você podemos falar que hoje a nossa primazia é o reino de Deus? Olhando para nós, sinceramente, será que nós podemos falar, sinceramente, a primazia da nossa vida é o Senhor Jesus? Será que se nós olharmos e analisarmos para a igreja nos dias de hoje, nós podemos falar que para a igreja evangélica contemporânea, a primazia hoje é Jesus? Você passa em frente às portas da igreja, você encontra Tarde da Vitória. Você vai mais à frente, Culto da Conquista. Você vai mais à frente, venha dia tal que vai estar fulano de tal. Você vai mais à frente, projete o seu ano determinando tais coisas, que você vai receber tais bênçãos. Aí quando você entra na casa dos cristãos, você encontra tapete de fogo, você encontra lençol ungido, você encontra lenço ungido, você encontra cajado, você encontra isso, aquilo outro. E tudo que você encontra é para satisfazer o desejo do coração daquela pessoa, que na sua grande maioria é para ficar rico, é para prosperar, é para ter algo que ele possa ter certeza que está nas suas mãos. Será que vivendo dessa forma, nós estamos fazendo de Cristo a nossa primazia? Cristo é o centro das nossas vidas? Eu lembro-me quando eu estava na igreja onde eu me converti, quando nós estávamos sendo preparados para sermos obreiros, consequentemente pastores, o enfoque que era dado para que nós pudéssemos treinar, para que nós pudéssemos articular diante das pessoas, era que nós projetássemos no coração daquelas pessoas que Cristo era tudo isso que é falado na Bíblia, mas Cristo era tudo isso de uma forma poderosa para satisfazer o desejo do coração e a necessidade da pessoa e da família da pessoa. Ou seja, a primazia que Cristo é na vida de maioria dos cristãos nos dias de hoje é um Cristo que simplesmente é semelhante ao mágico que está dentro da lâmpada que eu esfrego. É o Cristo que satisfaz os meus desejos e que alimenta o meu coração, que tem um buraco que nunca vai ser tapado. E observe, no verso 23, o Senhor encontra todas essas pessoas e diz do verso 23 até o verso 24 o seguinte: como é difícil entrar no reino dos céus. Como é difícil para um rico entrar no reino dos céus. E na sua segunda proposição, ele não se limita somente aos ricos. Na segunda proposição ele está dizendo o seguinte: como é difícil entrar no reino dos céus. Ele está trabalhando numa redundância, e nessa redundância ele não está deixando brecha para que ninguém possa ter certeza ou ter um pensamento que o reino dos céus é simplesmente alcançado por um desejo. O reino dos céus é simplesmente alcançado por um esforço. O reino dos céus é simplesmente alcançado por uma conquista que eu posso fazer segundo a hora que eu desejar no meu coração. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aqui ele fecha o seu discurso mostrando uma imagem que é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, é impossível. É impossível. Olhando a Carla ali, um amigo meu que fazia fisioterapia. Eu tive a oportunidade de compartilhar com ele uma graça tão maravilhosa que aconteceu, de um irmão que era paraplégico, e Deus curou esse irmão, e esse irmão pôde andar de novo. E eu lembro que para nós já era algo, você olha, um milagre, uma graça de Deus tão inesperada e tão linda e tão difícil de acontecer. Agora você imagina para um ímpio, uma pessoa que estuda uma área que está atrelada à medicina, e ele chegou para mim e falou assim: mentira, isso é impossível, Thiago, é impossível. Rapaz, vocês são loucos, vocês são
Aí ele começou a falar os termos técnicos, que a coluna tem isso, que a coluna tem aquilo outro, e isso, aquilo outro, aquilo outro. Nem se fizesse cirurgia fulano de tal, nem se fizesse isso, nem se fizesse aquilo outro, uma pessoa poderia voltar a andar. Isso é impossível. Mas o que é interessante, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, que é invisível, que não pode ser tocada e muito menos comprada, Ele faz aquilo que é impossível se tornar possível. Ele fez com que aquele irmão que era paraplégico andasse, mas continuou sendo impossível para a medicina. Por que ele não pode fazer com que um rico, ou por que ele não pode fazer com que qualquer pessoa que até hoje não declarou e proclamou o seu nome, entrar no reino dos céus? Porque o que é impossível para os homens é possível para Deus. Só Deus tem capacidade de pegar um coração humano que está totalmente prostrado à idolatria da vida e fazer com que esse coração largue e expurgue da sua vida todas as idolatrias. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode pegar uma pessoa paraplégica por tua graça infinita, de uma forma impossível, incalculável, e fazer com que essa pessoa que está sentada na cadeira de roda, ou que está deitada numa cama, ou que está deitada no chão, se levante de uma forma que ninguém possa fazer, e que é o ponto de vista da medicina, e que é o ponto de vista de qualquer ciência, e dos nossos próprios olhos, seja impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Só Deus pode fazer com que o rico abra mão das suas riquezas e simplesmente se apegue naquilo que é loucura do mundo, naquilo que é loucura de Deus, na cruz. Só Deus pode fazer com que o meu coração e o coração de vocês deixem de idolatrar os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos esposos, para que nós possamos colocar no centro do nosso coração só Deus. Isso é impossível para nós, mas é possível para Deus. Só Deus pode fazer com que aqueles temores que rondam o nosso coração todos os dias nunca mais apareçam. Só Deus pode fazer com que as incertezas de um futuro, de uma eternidade, sumam na certeza que nele eu sou eterno. Só Deus pode fazer isso, irmãos. O interessante é que nós não cremos. O interessante é que a igreja só consegue perceber aquilo que nós estamos tocando, aquilo que pode acontecer agora. Nós proclamamos um Jesus todo-poderoso, mas nós somos totalmente descrentes desse Jesus que é todo-poderoso. Esses dias eu estou tirando para contar as promiscuidades da minha vida e os problemas da minha vida. Tenho até vergonha de falar isso. Mas de pessoas que eu conheço, de conversar, eu desconheço poucas pessoas que tiveram uma vida tão promíscua quanto eu tive. Um coração totalmente viciado e atrelado aos vícios e à doença do desejo sexual. E assim foi desde a minha infância até poucos anos atrás. Até quando eu estava dentro da igreja. Estava no culto pensando em pornografia. Era uma loucura aquilo. E eu lembro que uma vez um pastor, amigo do meu discipulador, que foi meu pai na fé, disse o seguinte: Valbert, esse irmão ele nunca vai conseguir se libertar. Isso é uma praga, isso é uma doença. Ele vai estar escravizado o resto da vida. Sabe, irmãos, desde 4, 5 anos de idade, 6 anos de idade, eu me lembro que eu me inclinei para essa área até os meus 20 e poucos anos de idade. Foi uma desgraça na minha vida. Mas quando você percebe, eu posso olhar para trás e contemplar o que Deus fez no meu coração e perceber que eu não dormia sem ver revistas de mulheres nuas, eu não dormia sem masturbação, eu não dormia sem me relacionar com pessoas. E eu começo a perceber que tudo isso Deus foi fazendo com que o meu coração deixasse essas coisas, esse desejo, dia após dia, a ponto que Ele começasse a colocar o amor dele no meu coração, a ponto que Ele começasse a lavar meu coração por completo e tirar as escamas do mundo, as escamas da necessidade, do mal, do inferno, da promiscuidade, e fazer com que eu desejasse não simplesmente as benesses que Ele pode me dar, mas Ele substituiu todas essas coisas simplesmente, ou não posso falar simplesmente, por Ele próprio.
Eu não vislumbro a glória de ficar rico. Eu vislumbro a glória de Deus. Eu não vislumbro a glória de poder fazer várias e várias coisas. Eu vislumbro a glória de estar de mãos dadas com Deus. Quem conhece o que é vício de droga sabe do que eu estou falando, porque esse vício é semelhante ao vício de droga. Você não passa um dia, você não passa uma noite sem você praticar promiscuidade. Você não consegue respirar sem pensar em promiscuidade. Você não consegue viver sem pensar em promiscuidade. A sua vida é voltada para a promiscuidade. Mas você percebe que o que é impossível para mim, o que era impossível para mim, o que é impossível para os homens, para Deus é possível. E Deus fez com que tudo isso nunca mais reinasse no meu coração. Porque para Ele tudo é possível. Tudo é possível. E aqui nós encontramos essa multidão totalmente atônita, percebendo que a salvação é difícil de ser encontrada. E ele continua dizendo o seguinte: eles ficaram muito espantados e diziam uns aos outros: então quem pode ser salvo? Jesus, fitando-os, disse: aos homens é impossível, mas não a Deus, pois para Deus tudo é possível. Mais uma vez confirmando aquilo que eu falei. Pedro começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus declarou: em verdade vos digo, que não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba 100 vezes mais desde agora, neste tempo. Como eu tinha falado para vocês, observe, para Deus, Ele inverte a situação. Nós simplesmente, em todos os momentos da nossa vida, o que é que nós colocamos em prioridade? Os bens, as nossas necessidades. E a primeira coisa que o Senhor coloca como necessidade no homem é a sua família, é a sua casa. Por último vem os bens. E Pedro faz esse questionamento: Senhor, e nós que tudo deixamos, será que nós não vamos ser salvos? O que vai acontecer conosco? O Senhor diz: Pedro, nem vocês e nem ninguém que tenha deixado todas essas coisas, primeiro, não vão receber 100 vezes mais aqui na terra, mas no final da vida vão receber a vida eterna. Agora, uma coisa interessante, quando ele fala que não receba 100 vezes mais neste tempo, casa, irmãos e irmãs, mães e filhos e terras. E tem um termo interessante: com perseguições. Você deixou todas essas coisas, Cristo está dizendo que você vai receber todas essas coisas 100 vezes mais, mas Ele acrescenta algo que você vai receber na sua vida, que talvez você nunca teve: perseguição. Quer ter perseguição na vida? Crê em Jesus, viva para Jesus, deixe tudo por causa de Jesus. E no mundo futuro a vida eterna. O que nós temos que mais vislumbrar na nossa vida é a vida eterna. É viver eternamente com o Senhor. E essas pessoas estão atônitas porque eles encontraram um jovem que tudo parecia que era a prefiguração da perfeição de pessoa. Mas esse jovem simplesmente vai embora. E Jesus começa um discurso muito duro, dizendo que é impossível alcançar a vida eterna. Ele começa um discurso dizendo que é impossível entrar no reino dos céus. E as pessoas ficam totalmente atônitas, os seus discípulos ficam totalmente perplexos. E chega a um ponto de questionar: Senhor, mas quem pode ser salvo dessa forma? E nós que deixamos tudo. O Senhor fala: olha, vocês vão receber tudo em vida, com perseguições. Mas a maior riqueza não é receber tudo em si vida, é receber a vida eterna. Que esse desejo e que essa grande riqueza esteja no nosso coração, que é receber a vida eterna. Que é nos contentarmos com 100 vezes mais do Senhor, com as perseguições do Senhor. E mais do que isso, a vida eterna. Só Ele pode dar. Só Ele pode alcançar por vocês. Só Ele pode te galardoar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe. Que o meu desejo, que o seu desejo
seja deixar tudo por causa dele, seja se contentar com tudo e 100 vezes mais com perseguições, e a vida eterna. Tem riqueza maior do que essa? A vida eterna é a maior riqueza que nós temos. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela certeza que o impossível que nós não conseguimos, Senhor, os teus eleitos que somos nós, o Senhor nos dá gratuitamente, por um favor, meu Deus, que é movido pelo teu amor, que está atrelado ao sangue de Cristo que está derramado sobre nós. Pai, em nome de Jesus, nos dá força e graça para que nós venhamos nos satisfazer com a vida eterna, venhamos nos alegrar com a vida eterna, e que a nossa inclinação, que o nosso desejo, que tudo que o nosso coração possa ambicionar, movido pelo teu Espírito Santo, seja a vida eterna, seja nos contentarmos, Senhor, em tudo que nós deixarmos pelo teu nome, recebermos 100 vezes mais com perseguições, e no final, o impossível do Senhor. Obrigado. Obrigado porque tu és Deus justo, santo. Em nome de Jesus. Amém.